curso de nutrição da Unirio tem antecedentes no contexto da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Essa história confunde-se, até certo ponto, com a própria história do início da profissão de nutricionista no Brasil. Por isso vale a pena lembrar dessa bonita trajetória. A carência alimentar era um problema que manteve altas taxas de mortalidade por muitos séculos. No Brasil, foi no contexto da Segunda Grande Guerra que a alimentação passou a ser uma preocupação de política pública. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas determinou a criação da política do salário mínimo para remunerar trabalhadores. E, portanto, também passou a ser demanda do governo a criação de um órgão com a atribuição de analisar e especificar a necessidade de renda de um trabalhador para prover sua subsistência e a manutenção de sua família. Nesse contexto de políticas de atenção ao trabalhador foi criado o Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS, em 1939. Entre as ações deste serviço, foi estabelecida a criação de refeitórios para trabalhadores e cursos profissionais de nutricionistas. E como registro deste acontecimento foi criado também o Boletim SAPS. Esta publicação serviu para atender alguns motivos, entre eles, a publicidade de atos do governo, a divulgação de novos hábitos e cultura alimentar e a divulgação das notícias e eventos promovidos pelo SAPS. E atualmente, esta publicação é reconhecida por ser uma rica fonte para as pesquisas que busquem a história da nutrição no Brasil. Com a criação de restaurantes populares pretendia-se, inicialmente, prever um cardápio eficiente que dispusesse de porções alimentares de modo a manter a saúde e vitalidade do trabalhador. Desse modo, os trabalhadores bem nutridos poderiam ser mais produtivos ao dispor de saúde mais fortalecida. Por outro lado, intelectuais produziram obras imortalizadas, como a Geografia da Fome de Josué de Castro, onde havia apontamentos sociais e nutricionais sobre as carências alimentares de brasileiros e suas possíveis soluções. Outro modo de divulgação sobre os problemas da má alimentação e implicações na sociedade foram as exposições feitas em conferências internacionais. A exemplo disso foi a terceira Conferência Internacional de la Alimentación, em Buenos Aires, ainda em 1939, quando foram apontadas algumas soluções para estes problemas, desde a prática dos inquéritos nutricionais, com as visitadoras nutricionistas e também a criação dos restaurantes populares. Foi com esse olhar sobre a fome e as chagas que ela provoca em uma sociedade, que o profissional de nutrição passou a ser identificado como essencial para o Brasil. Neste contexto, o SAPS estabeleceu um curso de formação que preparou mulheres para atuarem como voluntárias de alimentação, portanto, a criação do curso de auxiliares de alimentação, em 1939. Interessadas vieram de diferentes partes do país para frequentar este curso. Ali surgiu a primeira iniciativa de formação de nutricionistas. De forma periódica, foi iniciado um movimento no sentido de preparar diferentes profissionais em nutrição, bem como cursos de voluntárias de alimentação, visitadoras de alimentação, auxiliares de alimentação, de nutricionistas e médicos nutrólogos. Médicos cursaram uma especialização equivalente a 2 anos e tornaram-se especialistas nesta área. Contudo, em 1944, instala-se no Rio de Janeiro o primeiro curso de nutricionista no Brasil. Além da formação de profissionais, a política de criação de restaurantes populares foi uma das principais iniciativas deste órgão. O Restaurante Central para Trabalhadores era uma instituição que fornecia alimentação com um equilíbrio adequado de calorias, com o preço popular e também dispunha de conscientização sobre a alimentação por meio de alto-falantes que reproduziam recomendações sobre alimentação e higiene. Na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, funcionou a sede do Programa de Restaurantes Populares, no bojo da campanha de alimentação e saúde nutricional dos trabalhadores. Em fotografia simbólica e histórica, na comemoração do 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas posa conduzindo uma bandeja com refeição servida em um dos restaurantes populares, o restaurante Gregário Klabin, localizado em Inhaúma. Outro restaurante popular que também era administrado pelo SAPS foi o Restaurante Gregário da União Nacional de Estudantes. Todavia, este restaurante recebeu um apelido pelo qual ele ficou popularmente conhecido: o Restaurante do Calabouço ou Restaurante da Ponta do Calabouço.
O local foi cenário de diversos encontros políticos e também foi destacado historicamente em 1968, com o episódio da morte do estudante Edson Luiz. Mas essa história é repleta de diversos episódios alegres. Por exemplo, o trabalho incansável de divulgação da profissão feito pelos pioneiros e pioneiras. Nomes como Josué de Castro, Dante Costa, Emilda Lins da Cruz Gouveia e Eliezelote Ornelas estamparam as páginas de jornais e revistas com o propósito de conscientizar sobre a alimentação mais saudável. Foram livros, entrevistas, eventos e colunas dedicadas ao assunto. O ano de 1959 é marcado pela criação da Escola Central de Nutrição, vinculada ao SAPS, em instalações do Restaurante Central, na Praça da Bandeira. Em 1960, uma remodelação nacional afetou todas as instituições federais. A mudança do Distrito Federal para Brasília, em 1960, produziu o efeito de que todas as instituições federais que não pudessem migrar para Brasília passariam a pertencer ao estado mais recente que foi criado, o estado da Guanabara. A Escola Central de Nutrição, órgão pertencente ao SAPS, como todas as instituições federais, foi deixada como patrimônio do estado da Guanabara. Em 1962, o Conselho Federal de Educação iniciou o reconhecimento dos cursos de nível superior no país. E o curso da Escola Central de Nutrição foi o primeiro curso de formação em nível superior de nutricionistas a ser reconhecido no país. O SAPS foi extinto no ano de 1967 e o curso de nutrição passou a pertencer à Escola Central de Nutrição, Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. Ainda em 1967, a profissão de nutricionista recebeu o reconhecimento de nível superior e regulamentação. Todavia, a extinção do SAPS em 1967 provocou nova mudança para a Escola de Nutrição. A partir desse vácuo de uma instituição mantenedora, em 1969, o governo do estado da Guanabara juntou algumas instituições de ensino superior e criou uma única instituição, a Federação das Escolas Federais Isoladas do estado da Guanabara. Dessa alteração, a Escola Central de Nutrição passou a integrar a FEFIEG. Em 1972, o ciclo básico passou a ser realizado em local mais apropriado para as disciplinas iniciais, passou a ser realizado no Instituto Biomédico. O Programa Nacional de Alimentação e Nutrição foi criado pelo governo federal em 1972 e foi reconhecido como um dos marcos iniciais na carreira de nutricionistas. Pois, a demanda deste programa impulsionou a contratação de profissionais com formação reconhecida. A atuação desta profissão passou a ser necessária em diversas áreas do serviço público, desde escolas, hospitais, indústrias, em salas de aula e outros. A fusão de estados da Guanabara e Rio de Janeiro, em 1975, provocou mudança de FEFIEG para FEFIERJ, quando a Guanabara deixou de existir. E não apenas ocorreria uma alteração no nome, a escola mudaria também fisicamente. Da Praça da Bandeira, o curso passou a ter novo endereço, Avenida Pasteur 296, na Urca, no prédio onde se mantém até os dias atuais. Em 1977, mais uma mudança no caminho de adaptação para a estrutura universitária, a Escola Central de Nutrição passou a se chamar Escola de Nutrição. Outras mudanças iriam gerar uma identidade mais especializada e universitária ao curso, bem como a separação em diferentes departamentos, como os departamentos de nutrição geral, de nutrição aplicada e de nutrição especializada. Em 1979, a FEFIERJ deixa de ser escola isolada e torna-se uma universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Neste contexto, a primeira nutricionista ocupa o cargo de direção da Escola de Nutrição, a professora Mirza Pinheiro Monerá. Em 2003, no contexto de comemorações dos 60 anos da Escola de Nutrição, entre as atividades de homenagem e registro da escola, uma iniciativa merece destaque, que foi a publicação do livro 60 anos da Escola de Nutrição, que teve como patrocinadora a docente já aposentada, Emilda Lins da Cruz Gouveia, a professora emérita da escola.
Em 2010, outra grande transformação foi a aprovação do primeiro curso de nutrição noturno no país. Medida que proporcionou acesso ao curso para discentes trabalhadores. Em 2011, outra grande transformação na escola foi o início do mestrado acadêmico de nutrição. E em 2015, a criação do doutorado acadêmico. E por falar em pós-graduação, entre as mais recentes novidades consta a criação do mestrado profissional com o início da primeira turma no ano de 2019. As mudanças de currículos foram constantes e acompanharam as demandas de uma sociedade em permanente mudança, tanto em termos de hábitos sociais na etiqueta à mesa de refeições, nos gostos alimentares quanto nas necessidades de cuidados com a alimentação de tipos específicos. A título de exemplo, algumas alterações ainda no século XX, quando disciplinas direcionadas a tratar de etiquetas protocolares à mesa deixam de ter destaque e dão mais espaço para disciplinas relacionadas à alimentação materno-infantil, ao condicionamento esportivo e outras de natureza pedagógica. E como a profissão está em permanente mudança de demandas, as mudanças curriculares continuam em andamento. Diversos projetos e programas de extensão da escola seguiram trajetória bem-sucedida na divulgação do curso. Iniciativas de atuação dos discentes ainda no curso da graduação evidenciaram como a academia poderia fazer jus à sua importância frente à sociedade antes mesmo de futuros nutricionistas portarem a diplomação. A ação de discentes com supervisão de docentes em projetos propiciou ricas experiências de formação. E de 1995 até os dias atuais, inclusive durante a pandemia, notabilizou a escola como importante centro de formação de qualidade e de importância social. A exemplo disso, as ações em parcerias com instituições públicas, com organizações filantrópicas e privadas e, em especial, no âmbito institucional totalizaram 185 projetos distribuídos entre os anos de 2004 até 2018. Dos projetos pioneiros e premiados constam o Programa de Extensão Interdisciplinar Renascer e o Projeto Formas de Nutrir. O Programa Renascer já completou mais de 27 anos. Funciona nas instalações do Hospital Universitário Gafrey e Guinle e atende a população idosa. Alguns professores participaram na orientação de discentes, entre eles, Sandra Rodrigues Pereira e Marcelo Castanheira. E no projeto Formas de Nutrir, coordenado pela docente Zelinda Andrade dos Santos, a iniciativa extensionista funcionou com parceria com a Unidade de Atenção Básica de Saúde e com a participação de moradores do Morro Chapéu Mangueira e Babilônia. Outro projeto que se destacou pelo propósito de manter a memória da escola foi o projeto Galeria dos Diretores da Escola de Nutrição, onde por meio de reconstituição de registros históricos foi possível preservar imagens e nomes importantes, assim como dos primeiros diretores da época dos SAPs, como também desde o início que a escola passou a pertencer à Unirio. Um destaque é a docente Mirza Pinheiro Monerá, que em 1979 ocupou a direção da escola. Foi a primeira diretora nutricionista em mulher. Pois, até então o cargo era ocupado apenas por médicos homens. O projeto foi coordenado pela docente aposentada Sandra Goulart Magalhães. E entre as atualizações a serem feitas está a inclusão das últimas duas diretoras, Giane Moliar e Amaral Serra. E atualmente, Alessandra Silva Pereira. Mais recentemente, outro projeto de preservação da identidade e resgate histórico sobre as origens da escola, foi a criação da Sala de Memória da Escola de Nutrição, onde são mantidas e preservadas as relíquias da história do ensino de nutrição nesta escola ao longo desses 80 anos. A sala dispõe de mobiliários, utensílios didáticos históricos, equipamentos e uma coleção especial sobre Liselotte Ornelas. Há premiações, homenagens que dão mostra da brilhante carreira da professora Liselotte Ornelas. A sala foi criada pelas docentes Giane Moliar e do Amaral Serra, Zelinda Andrade dos Santos e Sandra Goulart Magalhães. Iniciativas como essa, além de evidenciar a rica trajetória da Escola de Nutrição, também viabilizam a produção de mais pesquisas sobre a história da formação de nutricionistas.
A sala simboliza o esforço da escola em preservar parcela da memória do que foi realizado durante seus 80 anos de existência da escola. Em merecida homenagem, a sala recebeu o nome de Liselotte Ornelas. E como complemento das iniciativas de preservação desta memória há o projeto de criação da coleção Memória da Nutrição, em parceria com a biblioteca. A coleção Memória da Nutrição conta com acervo de livros impressos e digitalizados. São clássicos da história da nutrição. E ao mesmo tempo que são livros de autorias respeitadas na literatura científica, também são livros de antigos docentes da escola. Livros de Dante Costa, Josué de Castro, Clara Sambaqui, entre outros. E para não perder a tradição de bons divulgadores da ciência, discentes e docentes continuam publicando diversos e-books, como belas contribuições para a sociedade. Discentes, docentes e funcionários participam ativamente da construção dessa história. E como toda essa trajetória é resultado de trabalho, pesquisa, afeto, responsabilidade e dedicação, a comunidade da Escola de Nutrição da Unirio comemora juntamente a celebração do aniversário de 80 anos dessa rica história.